Em 1921, Carl Jung fez uma descoberta incrível. Algo que a neurociência só veio confirmar agora. Existe um tipo de pessoa que simplesmente desaparece, sem aviso prévio, sem nenhuma explicação, sem se despedir. E quando alguém pergunta, para onde foi? Ninguém sabe responder, porque essa pessoa não contou para ninguém. O laboratório da doutora Kay Tai, lá na Universidade de Stanford, identificou os neurônios exatos que disparam quando esse tipo de pessoa sente que precisa sumir. E o que eles descobriram vai mudar completamente a forma como você entende esse comportamento. Se você já sumiu da vida de todos, sem dar satisfação, ou se conhece alguém que faz isso, os próximos minutos vão revelar o que realmente acontece no cérebro dessas pessoas. E porque isso não é fraqueza, não é fuga, não é covardia. É algo muito mais profundo, que a psicologia convencional nunca quis admitir. Você provavelmente já fez isso, ou sentiu aquela vontade avassaladora de fazer. Aquele momento em que tudo parece demais. As mensagens que não param de chegar, as expectativas que não param de crescer, as pessoas que querem pedaços de você, que você não tem mais para dar. E de repente, a única solução que faz sentido é desaparecer. Jung chamou isso de retorno essencial à alma. Huberman identificou o mecanismo neurológico exato. E o que ambos descobriram revela que pessoas que desaparecem sem avisar compartilham uma característica cerebral que apenas 3% da população possui. Mas antes de eu te contar qual é essa característica, preciso que você entenda algo que vai contra tudo que te ensinaram sobre comportamento social. A sociedade te disse que sumir é errado, que é falta de consideração, que é imaturidade, que pessoas responsáveis avisam, explicam, pedem permissão. Mas a neurociência de 2024 provou que, para certos tipos de cérebro, desaparecer não é escolha, é necessidade biológica. A doutora Kay Tai passou anos estudando o que ela chama de neurônios do refúgio, no núcleo dorsal da RAF. Esses neurônios são dopaminérgicos, mas com uma particularidade. Em pessoas normais, eles disparam quando há falta de conexão social, criando um desconforto que empurra a pessoa de volta para o grupo. Mas em cerca de 3% da população, esses neurônios funcionam de forma invertida. Eles disparam quando há excesso de conexão e o desconforto que criam só alivia com o isolamento. Jung descreveu esse fenômeno 70 anos antes da neurociência confirmá-lo, no livro Tipos Psicológicos, de 1921. Ele mapeou um tipo de personalidade que ele chamou de introvertido intuitivo. Segundo Jung, essa pessoa vive primariamente no mundo interior. O mundo externo existe, mas como algo secundário, quase como uma interferência. E quando esse mundo externo se torna intenso demais, a única forma de manter a sanidade é se retirar completamente. Você se lembra daquela vez que sumiu e todo mundo ficou preocupado? Você não estava com raiva, não estava deprimido, não estava punindo ninguém. Você simplesmente precisava parar de existir para os outros, por um tempo. Isso fez com que você finalmente conseguisse respirar. Isso não é defeito, é neurologia. Huberman explicou em novembro de 2025 que existe algo chamado homeostase social. Assim como seu corpo tem um ponto de equilíbrio para temperatura, para glicose, para sono, seu cérebro tem um ponto de equilíbrio para interação social
E esse ponto varia dramaticamente, de pessoa para pessoa. Para algumas pessoas, o ponto de equilíbrio exige contato constante. Essas pessoas entram em pânico quando ficam sozinhas por poucas horas. O cérebro delas interpreta a solidão como ameaça de sobrevivência. Os neurônios do refúgio disparam intensamente, criando um desconforto que só alivia com conexão. Mas para outras pessoas, o ponto de equilíbrio está no extremo oposto. Contato constante é que dispara o alarme. A presença de muitas pessoas por tempo prolongado treina algo fundamental. E o cérebro, tentando proteger esse recurso precioso, começa a criar urgência para escapar. Essas pessoas desaparecem porque o cérebro delas está tentando salvá-las. Jung foi mais fundo. Ele observou que o introvertido intuitivo tem uma relação peculiar com o tempo. Para essa pessoa, o tempo social passa de forma diferente. 1 hora em grupo pode parecer um dia inteiro. Uma semana sem solidão pode causar uma sensação de ter vivido meses. E quando o acúmulo atinge um limite, o sistema simplesmente colapsa e exige um reset. O reset é o desaparecimento. Mas aqui está o que Huberman descobriu, que muda tudo. O isolamento prolongado altera fisicamente a estrutura cerebral. Pesquisadores da Universidade de Buffalo publicaram em 2024, na Nature Neuroscience, que períodos de isolamento modificam a mielinização do córtex pré-frontal. A mielina é o isolante dos neurônios. Ela determina a velocidade com que informações viajam pelo cérebro. Em pessoas que se isolam regularmente, a mielina do córtex pré-frontal se desenvolve de forma diferente. Isso cria padrões de processamento cognitivo que não existem em pessoas que nunca experimentam solidão profunda. E esses padrões, uma vez formados, fazem com que o cérebro passe a precisar de isolamento para funcionar otimamente. É um ciclo. Você some porque precisa. O isolamento muda seu cérebro. Seu cérebro modificado passa a precisar de mais isolamento. E você some de novo. Jung chamou isso de ciclo de autodescoberta. O processo pelo qual a pessoa se torna quem realmente é, separando-se do coletivo. Segundo ele, esse processo não é opcional. Para certas almas, é destino. Calma, porque o que vou revelar agora, sobre por que você não consegue avisar antes de sumir, vai explicar muita coisa. Existe uma razão neurológica pela qual pessoas que desaparecem raramente avisam. E não é falta de consideração. É que avisar exigiria um tipo de processamento cognitivo que, no momento do colapso, simplesmente não está disponível. O córtex pré-frontal dorsolateral é responsável pelo planejamento e pela comunicação social complexa. Avisar que você vai sumir é um ato de comunicação social complexa. Você precisaria explicar algo que nem você entende. Precisaria lidar com reações que não tem energia para processar. Precisaria negociar sua necessidade com as expectativas dos outros. Quando o sistema atinge o ponto de colapso, o córtex pré-frontal dorsolateral é a primeira área a perder funcionalidade. É como se o cérebro dissesse: comunicação social é luxo agora. Sobrevivência é prioridade. O que sobra é o impulso puro, sumir, desaparecer, parar de existir para o mundo externo. E o cérebro executa isso da forma mais eficiente possível, que significa sem avisar ninguém. Jung descreveu esse momento como a descida ao mundo subterrâneo.
O momento em que a consciência precisa mergulhar nas profundezas do inconsciente para se reconstruir, e nesse mergulho, todas as obrigações sociais se tornam irrelevantes. Não porque a pessoa não se importa, mas porque o cérebro entrou em modo de sobrevivência. Lembra daquela sensacal? Quando você retornou do seu último sumiço, aquela sensação estranha de que o mundo continuou girando, sem você, e que de alguma forma, isso foi libertador, porque provou que você não é tão indispensável quanto pensava, e que talvez, só talvez, você possa se dar a permissão para sumir de novo, quando precisar. Isso é o seu cérebro te mostrando que desaparecer funciona. Andrew Huberman explicou que existe um fenômeno chamado consolidação neural. Quando você remove todos os estímulos externos, o cérebro usa essa quietude para reorganizar informações. Memórias são processadas. Conexões neurais são fortalecidas ou podadas. Padrões de pensamento são reconstruídos. Pessoas que nunca desaparecem, nunca dão ao cérebro essa oportunidade de manutenção profunda. E com o tempo, isso cria um acúmulo, informações não processadas, emoções não integradas, padrões obsoletos, que continuam rodando, porque nunca houve tempo de atualizá-los. Pessoas que desaparecem regularmente mantêm o cérebro funcionando de forma ótima, não apesar dos desaparecimentos, mas por causa deles. Carl Jung previu isso, quando escreveu que o introvertido que resiste à sua natureza desenvolve neuroses. O sistema psíquico precisa do retorno essencial à alma, e quando esse retorno é negado, sintomas aparecem: ansiedade, depressão, explosões inexplicáveis, fadiga crônica. O corpo começa a adoecer, porque a alma não está conseguindo respirar. Mas aqui está a parte que ninguém fala. Existe um preço para desaparecer, e pessoas que fazem isso regularmente pagam esse preço. Os relacionamentos sofrem. As pessoas começam a parar de confiar em você. Oportunidades profissionais são perdidas porque você não estava lá. Quando aconteceram, uma reputação de ser instável se forma, e com o tempo, você pode acabar mais sozinho do que gostaria, não por escolha, mas por consequência. Carl Jung chamou isso de a sombra do introvertido. A pessoa que precisa sumir para sobreviver paga o preço social desse comportamento, e esse preço pode criar feridas que alimentam ainda mais a necessidade de sumir. Um ciclo que, sem consciência, pode se tornar destrutivo. Andrew Huberman oferece uma perspectiva prática. Segundo ele, o problema não é desaparecer. O problema é desaparecer de forma descontrolada, quando o colapso é que determina quando você some. Você está sempre reagindo, sempre apagando incêndios, sempre chegando ao limite antes de se permitir a pausa. A solução, segundo a neurociência, é o desaparecimento estratégico, planejar períodos de isolamento antes que o cérebro chegue ao colapso, informar pessoas importantes que você estará indisponível, não porque deve satisfações, mas porque isso reduz o estresse. Do retorno, criar rituais de isolamento que o cérebro possa antecipar e para os quais possa se preparar. Carl Jung chamou isso de descida consciente. Em vez de ser arrastado para o mundo subterrâneo, você escolhe descer. Em vez de ser engolido
pela necessidade de sumir. Você administra essa necessidade. O resultado é o mesmo isolamento regenerativo, mas sem a destruição colateral. Tu te lembras daquela vez que avisaste antes de sumir e não funcionou? Você explicou que precisava de um tempo. E mesmo assim, as pessoas não entenderam, mandaram mensagens, ligaram, apareceram na sua casa. E o que deveria ser descanso se tornou mais uma batalha. Isso acontece porque a maioria das pessoas não entende o que estou te explicando agora. Para elas, solidão é problema, isolamento é fuga, desaparecer é rejeição. Elas não têm a neurologia que você tem. Elas não sentem o que você sente. E por isso, elas interpretam seu comportamento pelos parâmetros delas. Carl Jung disse que o introvertido é mal compreendido porque fala uma linguagem que a maioria não consegue decodificar. Suas necessidades parecem estranhas, seus comportamentos parecem errados, e qualquer tentativa de explicar encontra paredes de incompreensão. A solução não é parar de desaparecer, é escolher com cuidado quem permanece na sua vida. Pessoas que entendem que seu sumiço não é abandono, pessoas que respeitam que sua ausência é necessidade, não capricho, pessoas que estão lá quando você volta, sem cobranças, sem drama, sem culpa. Essas pessoas existem e elas também desaparecem. Existe uma comunidade invisível de pessoas que somem. Elas não se encontram em grupos de apoio. Não criam clubes de introvertidos, porque encontrar-se exigiria exatamente o tipo de interação que elas estão evitando, mas elas se reconhecem quando se cruzam, no olhar, no alívio silencioso de não precisar explicar, na compreensão mútua que dispensa palavras. Se você está assistindo isso, você provavelmente é uma delas. E o que vou te dizer agora é para você. Especificamente, você não está quebrado. Você não precisa de conserto. Você não está evitando a vida. Você está vivendo a vida de uma forma que a maioria não consegue compreender. Seu cérebro funciona de um jeito diferente. Suas necessidades são diferentes. E tentar se forçar a ser como os outros só vai criar mais dano. Carl Jung escreveu que tentar curar a introversão é como tentar curar a altura. Você pode fingir ser mais baixo, pode se curvar, pode se esconder, mas sua estrutura permanece a mesma. E a energia gasta fingindo é energia roubada de viver. Andrew Huberman disse algo similar quando explicou que tentar mudar seu ponto de homeostase social é possível, mas extremamente custoso. O cérebro resiste, o corpo adoece, a mente colapsa e, no final, a pessoa acaba voltando para o ponto de equilíbrio original, mas agora com o trauma adicional da tentativa de mudança. A sabedoria não está em mudar quem você é, está em aceitar quem você é e construir uma vida que respeite isso. Se você precisa desaparecer, desapareça. Se você precisa de dias de solidão, tome esses dias. Se você precisa parar de existir para o mundo por um tempo, pare. Não porque é fuga, mas porque é manutenção, porque é sobrevivência, porque é quem você é. E quando você voltar, voltará mais forte. Mas claro, mas você e as pessoas que importam estarão lá. E as que não estiverem, talvez nunca pertencessem à sua vida de verdade. Agora, eu preciso te revelar algo.
que Carl Jung nunca publicou oficialmente. Nos seus escritos privados, ele descreveu um fenômeno que observou repetidamente em pacientes que desapareciam. Ele chamou isso de a preparação do self, segundo Carl Jung. Antes de grandes transformações internas, o inconsciente prepara o terreno, e uma das formas dessa preparação é criar a necessidade irresistível de isolamento, o self, que é o centro da psique total, precisa de silêncio para realizar seu trabalho. E ele consegue esse silêncio, forçando a pessoa a se afastar de tudo. Isso significa que, quando você sente a necessidade de sumir, pode não ser apenas cansaço, pode ser que algo grande está se preparando dentro de você. Uma transformação, uma revelação, um renascimento. E o isolamento é a incubação necessária para que isso aconteça. Carl Jung, um gênio que desvendou os mistérios da alma humana, e Andrew Huberman, o neurocientista que encontrou as chaves biológicas para esses mistérios. Nossa jornada explora um fenômeno intrigante, o desaparecimento súbito, aquele impulso inexplicável de sumir sem deixar rastros. Huberman validou isso indiretamente, quando explicou que a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar, ocorre mais intensamente em estados de baixa estimulação externa. O cérebro precisa de quietude para se reconstruir. E algumas reconstruções são tão profundas que exigem semanas ou meses de quietude. Se você está sentindo a pressão para desaparecer neste momento da sua vida, preste atenção. Seu cérebro pode estar tentando te dizer algo. Seu inconsciente pode estar preparando algo. E resistir pode interromper um processo que precisa acontecer. A pergunta não é se você deve desaparecer. A pergunta é por quanto tempo e como garantir que o mundo externo não desmorone enquanto você não está. Existem formas de desaparecer sem destruir sua vida. Existem formas de sumir que preservam relacionamentos importantes. Existem formas de se ausentar que fortalecem, em vez de enfraquecer sua posição. E é isso que pessoas que desaparecem com sucesso aprenderam a fazer. Primeiro, elas identificaram as pessoas que precisam saber. Não todo mundo. Só as pessoas que vão se preocupar genuinamente. E cuja preocupação vai criar problemas práticos. Pais idosos, parceiros românticos, chefes no trabalho. Essas pessoas recebem uma comunicação mínima. Estarei indisponível por X tempo. Estou bem. Voltarei. Não explicações, não justificativas, não negociações, apenas informação. Segundo, elas criaram sistemas automáticos. Respostas automáticas de e-mail, mensagens de ausência em aplicativos, pagamentos programados. O mundo continua funcionando sem exigir sua presença ativa. Terceiro, elas definiram um limite de tempo, não indefinido, uma data de retorno. Mesmo que flexível, isso impede que o desaparecimento se torne fuga permanente e dá ao cérebro um horizonte para trabalhar. Quarto, elas criaram rituais de retorno, formas de reintegrar o mundo externo gradualmente. Porque voltar de uma imersão profunda direto para a intensidade total causa choque. E o choque pode criar a necessidade de desaparecer novamente imediatamente. Pessoas que desaparecem com sabedoria constroem uma vida que acomoda sua natureza. Elas escolhem carreiras que permitem flexibilidade. Elas cultivam relacionamentos com pessoas que entendem.
Elas criam espaços físicos onde podem se isolar sem interrupção. E elas param de se sentir culpadas por ser quem são. Se você sentiu algo mexer dentro de você enquanto assistia isso, se você se reconheceu nessas palavras, se você finalmente entendeu algo que sempre intuiu, mas nunca conseguiu articular, eu preciso te pedir algo. O YouTube tem aquele coração dourado ali embaixo, o Super Thanks. Não é sobre dinheiro, é sobre algo mais profundo que Andrew Huberman explicou, quando falou sobre reciprocidade neural. Quando você faz um gesto de reconhecimento, seu cérebro registra esse momento como significativo. E isso fortalece a conexão que acabamos de criar. Cada Super Thanks que este vídeo recebe financia mais pesquisa, mais tempo para preparar conteúdo como este, mais capacidade de revelar o que Carl Jung e Andrew Huberman descobriram, mas que a maioria dos criadores não tem paciência ou profundidade para explicar. Você não está apenas apoiando um vídeo. Você está dizendo: continue revelando o que nos ajuda a entender quem somos. E isso importa, porque pessoas como você, pessoas que desaparecem, são frequentemente as menos vistas. Vocês não estão lá para receber atenção. Vocês não estão lá para pedir apoio. Vocês estão em algum lugar, sozinhos, tentando se reconstruir. E eu quero que vocês saibam que alguém vê, alguém entende, e alguém está criando conteúdo para vocês. Agora, antes de terminar, preciso te contar sobre o fenômeno que Carl Jung chamou de o retorno. Toda pessoa que desaparece, eventualmente, volta. Mesmo aquelas que acham que dessa vez não voltarão. O retorno é inevitável, porque nós somos seres sociais, mesmo os mais introvertidos entre nós. A solidão regenera, mas não substitui conexão permanentemente. O que importa é como você volta. Você pode voltar envergonhado, pedindo desculpas por ter sumido, se explicando excessivamente, prometendo que não vai acontecer de novo. E esse tipo de retorno garante que você vai se sentir culpado na próxima vez que precisar desaparecer. E a culpa vai atrasar o desaparecimento, até que o colapso seja inevitável. Ou você pode voltar com soberania, reconhecendo que sumiu porque precisava, sem desculpas excessivas, sem promessas impossíveis, dizendo simplesmente: eu precisava de um tempo e agora estou de volta. Pessoas que entendem você vão aceitar isso. Pessoas que não entendem vão se ofender. E a reação delas vai te mostrar quem pertence à sua vida. Carl Jung disse que o introvertido que se desculpa por sua natureza está traindo a si mesmo. Você não deve desculpas por precisar do que precisa. Você deve apenas comunicação suficiente para evitar dano desnecessário. Nada mais. Andrew Huberman acrescentou que a forma como você volta afeta seu cérebro. Se você volta com vergonha, seu cérebro associa o isolamento com emoção negativa e, na próxima vez, resistirá mais ao desaparecimento, mesmo quando for necessário. Mas se você volta com neutralidade, ou até com orgulho, seu cérebro aprende que desaparecer é seguro, e isso torna futuros desaparecimentos mais fáceis e menos traumáticos. A meta é chegar a um ponto onde desaparecer é tão normal quanto dormir. Algo que você faz regularmente. Algo que as pessoas na sua vida esperam e respeitam. Algo que não causa drama. Não causa culpa. Não causa crise. Isso é possível, mas exige que você pare de se tratar como problema. Você não é o problema. Você é a solução.
Você encontrou uma forma de se manter saudável num mundo que constantemente exige mais do que a maioria dos cérebros consegue dar. Você desenvolveu uma estratégia de sobrevivência que funciona. E agora, com a compreensão que esse vídeo te deu, você pode refinar essa estratégia. Desapareça quando precisar, volte quando estiver pronto e construa uma vida que honre quem você realmente é. Carl Jung terminou Tipos Psicológicos com uma reflexão sobre como diferentes tipos de pessoa nunca vão se entender completamente. O extrovertido verá o introvertido como doente. O introvertido verá o extrovertido como superficial. E ambos estarão errados, porque nenhum tipo é melhor ou pior. Apenas diferentes. O mundo precisa de pessoas que desaparecem. Precisa de pessoas que mergulham fundo. Precisa de pessoas que retornam com insights, que só o silêncio profundo pode revelar. Você é uma dessas pessoas. E agora você sabe disso. Se você já desapareceu sem avisar, escreva nos comentários quanto tempo ficou fora. Dias, semanas, meses. Vamos ver quantos de nós compartilham esse padrão. Porque cada comentário é prova de que você não está sozinho nisso. E às vezes, saber que outros entendem é tudo que precisamos para continuar.